Olá, quinto ano, tudo bom com vocês? Eu sou Samantha, a professora de ciências, e hoje nós vamos falar sobre as hidrelétricas e um pouco sobre a Agenda 2030, tá bom? Vamos entender o que ela é. Esse assunto está entre a página 12 até a página 17 do manual de vocês. Então vamos começar. O que são as hidrelétricas, meus amores? As hidrelétricas, elas são construídas com o propósito de gerar energia elétrica para os seres humanos, certo? Para isso é preciso que haja um desnível em um rio ou lago, possibilitando uma queda d'água. Em alguns locais são construídos barragens para direcionar a água diretamente para a turbina. Vamos ver alguns exemplos. Bom, vamos lá. Primeira coisa, eu preciso ter um rio, certo? E esse rio precisa estar num relevo chamado de planalto, tá? Que é um plano alto, né? Um relevo mais alto. Esse rio, ele precisa cair. Então, esse rio precisa estar num planalto que tenha, né, um desnível. Havendo isso, o que é que vai acontecer? Eu vou ter energia gravitacional, muita energia desse volume de água. Esse rio tem que ser um rio caudaloso, né? Bastante água. E essa queda tem que fazer girar as turbinas. Olha aqui, ó, as turbinas aqui girando, tá vendo? Esse movimento das turbinas vão direcionar a energia elétrica para os geradores. E esses geradores vão distribuir a energia elétrica numa rede de distribuição, beleza? Bom, não é fácil fazer uma hidrelétrica. Antes da construção, é preciso que você barre o rio e mude o curso dele. É uma super obra de infraestrutura, tá? E aí você constrói a hidrelétrica. Depois você bota o rio de volta no lugar. Veja que coisa. Pois é. E aí você vai direcionar a água desse rio para cair direto na turbina, com bastante força, com bastante energia. Por isso que um rio não pode ficar muito vazio, tá? Porque se a água ficar pouca, ela vai ficar fraca e não vai girar as turbinas na velocidade necessária para a produção de eletricidade. Beleza? Vamos ver mais aqui algumas coisas. Essa parte aqui tá falando da energia limpa, tá? Eu vou dar aqui pra gente não ter que ler isso tudo. A energia hidrelétrica, ela é considerada uma energia limpa porque ela não usa combustíveis fósseis, tá? Para gerar energia, para gerar eletricidade. Ela vai emitir pouquíssimos níveis de gás carbônico, mas aí eu tenho muita coisa para mostrar para vocês. Antes, eu vou mostrar bem direitinho que eu achei essa imagem maravilhosa para vocês entenderem o que é a hidrelétrica. Então, primeiro você tem um reservatório de água, que é a barragem, né? Tá aqui o rio. A hidrelétrica, ela vai barrar o rio. Você vai ter um acúmulo de água para ficar com bastante força. E aí eu tenho o reservatório, que vai acumular essa água, e tem um canal embaixo, tá vendo? Esse canal é um duto que vai fazer com que essa água com bastante força passe pela turbina. A turbina, ela vai gerar energia, o gerador capta lá na casa de força, ele capta essa energia e essa captação de energia vai ser transferida para as linhas de transmissão de energia, tá? Toda a água que passa aqui no canal, ela vai 100% dessa água vai direto para o rio. Lembrando que aqui em cima também é rio, tá? É rio. Então é rio em cima e rio embaixo. Você não tem perca de água, porque a água ela só precisa mesmo passar pela turbina para fazer o movimento. Então é considerada uma energia limpa porque ela não vai gerar gás carbônico, ela não vai usar combustível fóssil, tá? Só que ela tem outros problemas e a gente vai falar desses outros problemas aí. Eu trouxe essa imagem para vocês, tá? Pra gente ter uma noção de como é um rio antes e um rio depois da instalação de uma usina hidrelétrica. Se a gente for observar aqui, ó, o rio tá fazendo esse caminho aqui, né? Pronto. Aí instalou-se uma usina hidrelétrica aqui, ó, Pimentel. Tá aqui. Vocês viram? Pois é. Notaram que quando eu formo uma usina hidrelétrica, eu vou ganhar uma massa de água, né? Vai formar-se um lago, a gente chama de lago artificial.
porque fica bastante água ali, sabe, retida. Foi feito um canal, vocês estão vendo? Um canal, esse rio, essa água tá indo para esse canal que tá dando origem a essa água aqui, ó, tá? Aqui, ó, tá dando origem a tudo isso aqui. Nota aqui, ó, notem que aqui, agora eu vou riscar, aqui não tinha nada, e agora já tem isso aqui, ó. O que foi que aconteceu? Houve uma mudança no curso do rio e parte do rio aqui, ó, secou, né? Pois é. Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre isso. Quando eu tenho a perca de água de um rio, isso gera tanto do problema, minha gente. Eu quero deixar bem claro que eu não sou contra a energia hidrelétrica, não sou. Eu sou super a favor, mas eu também acredito que a gente pode fazer isso de uma maneira mais sustentável, sem impactar tanto o meio ambiente e as pessoas, que eu vou falar das pessoas daqui a pouco. Meus amores, vocês acreditam que essa primeira imagem é o Rio Tocantins? Só que ele foi degradadíssimo, porque a hidrelétrica barrou tanta água que essa parte ficou assim, seca. E aí, ó, o barco ali tá encalhado, porque ele não tem como navegar. Um rio que antes tinha potencial de navegabilidade. E não tem mais como navegar. Na segunda imagem, a gente tá vendo também um lugar que era o rio, que também é do Rio Tocantins. Só que em outro trecho, que ele ainda está mais seco, né? Então, a gente precisa se questionar, né? Tá, vai fazer a hidrelétrica? Vai, mas será que vai destruir tanto assim? Vamos repensar. Será que não existe uma maneira de fazer as hidrelétricas de uma maneira mais sustentável, sem tantas percas ambientais, né? Outra coisa aqui que eu quero mostrar pra vocês. Vocês estão vendo a imagem de baixo, né? Deixa eu pegar aqui a caneta que ajuda. Veja, vamos observar a de cima. Isso aqui é o rio. Deixa eu aumentar aqui. Isso é o rio, tá? Olha o rio aqui. Uma imagem de satélite. Tá vendo? Agora olha o rio aqui. O que foi que aconteceu aqui, ó? Deixa eu subir e vir pra cá, ó. Tem uma barragem. Tem uma barragem aqui. Tá? Agora eu vou ter que diminuir pra poder pegar a caneta. Tem uma barragem aqui. E aqui o que aconteceu? Olha o rio como era antes, bem fininho, e agora como ele tá largo. O que é isso? O que é isso? Isso é, minha gente, a construção do lago artificial. Notem que em cima você tem umas manchas verdes, né? Parece assim, uma região de floresta, uma região de mata. Só que quando eu faço a barragem, que eu aumento o volume desse rio antes da barragem, eu vou inundar toda essa área. E se tiver casa, gente, bicho, tribo não, aldeia, né? Aldeia, ribeirinho, o que for, não vai mais ter. Por quê? Porque, olha, o lago, ele aumenta mesmo, porque a água vai ser barrada, vai ficar dentro do reservatório, para ficar sempre constante aquela velocidade. Então, é um outro impacto, né? Você tem a inundação de muitas áreas, que dependendo da área, você tem que repensar se vale a pena inundar uma área de reserva ambiental, uma área de reserva arqueológica, né? Tem que ver isso aí. Estou mostrando para vocês aqui. Outra imagem. Aí é uma imagem, né, do rio antes, né, bem fininho, e o rio agora. E aí toda a população do entorno do rio foi removida, a vegetação foi removida e pronto, agora é só rio. Isso aí é um lago, né? Artificial. Aí o que acontece? Essa aqui é a maior hidrelétrica do Brasil, que é de Itaipu, tá? Olha o lago artificial dessa hidrelétrica, minha gente. Olha o tamanho dele. Gente, eu tô mostrando isso pra vocês, pra gente ter noção, né? A gente ter a clareza do impacto ambiental que isso causa. Né? Várias áreas de floresta são inundadas, várias áreas de acervo arqueológico são inundadas. Então é preciso pensar. É importante que se faça todo um planejamento antes da construção da hidrelétrica. E que seja feito um mapeamento, recuperação, tem que pegar os acervos, tem que transferir a população de forma digna, que aí também é outro problema, né? Outro problema.
Porque aí o que acontece? Não remove a população de forma digna, não remove os animais de forma digna. Aí eu trouxe a charge aqui pra vocês, ó. Oi, bichinho. Tudo indo pra árvore e aqui, ó, inundou tudo, ficou ali e agora? Animais entram em extinção, várias espécies. É complicado, minha gente. Não pode somente meter ali a hidrelétrica. Eu sei que ultimamente, nas últimas hidrelétricas, se fazem lá os relatórios de impacto ambiental, mas nem sempre esses relatórios são suficientes. É importante que seja feito de melhor, maior, que as intervenções possam realmente garantir a sobrevivência dos animais e das pessoas. Por quê? Porque na beira de um rio, minha gente, tem aldeias indígenas, ribeirinhos, lavadeiros, pescadores, que precisam daquele rio. E aí o que acontece? Quando aquela área é alagada, muita gente não pode mais morar ali e precisa sair daquele lugar. Aí as empresas garantem uma moradia, mas nem sempre garantem uma moradia da melhor qualidade. Aí é muito fácil dizer, vai, sai aqui, eu te dei uma casa, vai-te embora. Não é assim. Imagine hoje, você tem uma casa, imagine a sua casa. E alguém vai tirar você daí, porque vai construir uma barragem, e vão te dar uma casa bem menor, sabe? Vamos supor que na sua casa, vou dar um exemplo. Eu vou dar um exemplo aqui da minha família. A minha mãe, ela mora numa casa de 3 quartos. Mora minha mãe e minha prima, tá? Elas moram juntas, minha prima tem um filho. Minha mãe dorme num quarto, minha prima com o filho dorme no segundo quarto. O terceiro quarto, a minha prima montou uma cozinha. Tem uma cozinha na casa da minha mãe, mas ela montou uma segunda cozinha, porque a minha prima trabalha com doces e salgados, bolo, kit de festa, torta com comida. Então, na casa da minha mãe tem 2 cozinhas. A cozinha da casa e esse terceiro quarto, que virou uma nova cozinha. Lá tem tudo, lá tem fogão, tem geladeira, tem armário, tem mesa para minha prima trabalhar. E é um quarto onde ela trabalha, onde ela guarda as coisas dela do trabalho dela, porque ela é uma empresária, ela é uma empreendedora e ela faz as coisas dela e guarda tudo separadinho. Até porque quem trabalha com comida, né, tem que ter um ambiente bem controlado para não ter nenhum tipo de problema. Aí vamos supor que vão fazer uma coisa aqui e vão transferir a minha mãe para uma casa de 2 quartos. E aí, como é que fica a minha prima? Como é que minha prima vai conseguir trabalhar? Uma cozinha só não dá, porque tem a cozinha do dia a dia da família, que almoça, que janta, e tem a cozinha que ela precisa trabalhar. E aí? Normalmente, os atingidos por barragem, que é a população que mora próximo dos rios e são atingidas por barragem, eles brigam, né? Porque eles entendem que perdem muito. Às vezes ele ganha a casa, mas e o emprego? Porque antes ele era pescador, era lavadeira. E agora, como é que faz? Se não pode mais chegar perto do rio, porque quando tem uma hidrelétrica, o rio fica com bastante corrente. Então você não pode estar mais ali de bobeira no rio, entendeu? Então tem que ver essa questão, porque às vezes eles fazem com que as pessoas recebam a casa, mas não garantem tudo que ela tinha antes. Aí tem esse movimento, que é o movimento dos atingidos por barragem. Em todo o Brasil, pessoas que foram atingidas por barragem, tanto barragem de água como qualquer outro tipo de barragem, que se juntam para brigar pelos direitos que lhe foram tirados, tá? Aqui trouxe a imagem, foi uma hidrelétrica chamada Belo Monte, tá? E a população indígena ficou bastante preocupada porque as águas do lago artificial dessa hidrelétrica iam inundar várias tribos indígenas. Se eu não me engano, eram 7. E aí a comunidade indígena se reuniu para brigar e dizer, ó, não é assim não. E é assim, minha gente, os indígenas, algumas tribos indígenas têm a cultura de ficar naquele lugar porque ali ele enterrou os antepassados. E na religião deles, eles entendem que os antepassados os protegem. Então, saindo dali, eles entendem que vão ficar desprotegidos. E religião não é uma coisa que a gente discute, né? Você não tem a sua? Será que alguém chegasse para você e dissesse, o seu Deus é isso, 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 você ia gostar? Você não ia gostar. Eu não quero que ninguém fale do meu Deus, não é isso? Então, religião é uma coisa que a gente precisa respeitar. E dentro das comunidades indígenas precisa ser feito tudo com muita cautela, porque são povos tradicionais que estão ali relacionados de modo muito direto com a terra em que vivem, beleza? Aqui é só mais uma foto, né, do pessoal que foi atingido por barragem. No caso deles, a barragem não é de água,
de minério de ferro, mas eu queria só mostrar para vocês um movimento, né, dos moradores que são atingidos por barragem. E eu quero só falar, não tem no livro de vocês, mas eu vou mostrar, é o Rio São Francisco. O Rio São Francisco, a bacia hidrográfica dele tá lá em cima, tá vendo em amarelo? Aqui, deixa eu ampliar, né? Que eu tô aqui, ó, tá vendo? Ele é esse aqui, que tá desse lado, ele nasce na Serra das Canastras, em Minas Gerais, passa por Pernambuco, ali na divisa de Pernambuco e Bahia, e deságua entre Alagoas e Sergipe. Esse rio é muito importante para o Nordeste brasileiro, porque ele é uma das principais fontes de água do sertão, do Nordeste pernambucano e do Nordeste brasileiro, né? Do sertão brasileiro. Nesse rio tem uma companhia chamada Companhia Hidrelétrica do São Francisco, CHESF, uma grande empresa, que ela coordena, né, e gerencia as barragens que existem no rio. Existem 6 barragens no Rio São Francisco. A primeira é um complexo de barragem, não é uma só, né? A primeira é um complexo chamado Complexo de Paulo Afonso, onde nela está instalado a Paulo Afonso I, Paulo Afonso II, Paulo Afonso III, Paulo Afonso IV e a Polônio Salles, né? São 5 hidrelétricas numa só, um complexo. Eu tive a oportunidade de conhecer, incrível, incrível, uma super obra de engenharia, tá? E é bem antiga essa hidrelétrica. No percurso do rio, a gente também tem a hidrelétrica de Sobradinho, Casa Nova, Xingó, Itaparica e Três Marias. A de Xingó é a última, a mais nova, né? Ela foi a última a ser construída. E vocês veem que durante o rio, ó, tem alguns lagos, tá vendo? Algumas áreas que tem um acúmulo maior de água, né? O Rio São Francisco é um rio que ele é um rio muito importante para o Brasil. Ele é chamado de Velho Chico ou de Rio da Integração Nacional. Ele nasce e deságua no Brasil, isso é bem importante. Ele é muito importante do ponto de vista econômico, porque por onde ele passa, ele gera muita riqueza, tanto de agricultura irrigada, né, que as pessoas pegam, fazem canal do rio e irriga a agricultura, navegabilidade, turismo, enfim, pesca, tá, também. Só que esse rio tem sofrido bastante, porque é um rio que ele tem tantas hidrelétricas e não tem assim, tem projetos de recuperação e tal, mas poderiam ser melhores. Em 2018, a nascente do rio secou, lá em Minas Gerais, pois é. A nascente do rio secou, todo mundo ficou preocupadíssimo, foram menos de 24 horas, todo mundo começou a pensar e percebeu que a área onde o rio nasce estava desmatada demais. Por isso que a nascente tinha secado, porque para um rio nascer é preciso que tenha bastante vegetação. Então foi feito várias intervenções, pegaram a área que já é de reserva ambiental, foram lá multar as pessoas, tiraram tal, e aí no outro dia o rio começou a brotar bem pouquinho e com o passar das semanas ele ganhou a mesma velocidade de nascente, né, a nascente. Tem vários trechos desse rio que está bem assoreado. O que é assoreamento, minha gente? É quando... deixa eu ver se eu tenho aqui alguma imagem. Não. Imagina que eu tenho um rio. Do lado desse rio eu tenho que ter mata ciliar. Essa mata ciliar protege o rio de areia, para que não caia nada dentro do rio, que venha atrapalhar o seu curso. E aí, quando eu desmato, tiro a mata ciliar do rio, que é o que fica bem no meio, né, que fica nas laterais do rio, eu vou começar a permitir que muita areia entre no rio. E aí tem algumas áreas do rio que está bem assoreado, ou seja, tem bastante areia e ele quase não tem água ali. É bastante areia e pouca navegabilidade, tá? Isso atrapalha os pescadores, isso atrapalha o turismo, isso atrapalha as lavadeiras. Outro problema também que a gente tem no rio: toda vez que eu barro um rio, eu diminuo a quantidade de água depois do rio. Vocês viram aqui na imagem? Deixa eu mostrar aqui. Essa imagem aqui. Aqui, né? O leito, a quantidade de água aqui, ó. Cadê? Aqui. Tá vendo? Antigamente, olha o volume de água. E depois, ó, ficou bem fininho, tá vendo? O que acontece? Quando eu faço esse tipo de procedimento,
Depois que passa a barragem, né, que a gente chama de a jusante, né, depois da barragem, aquela quantidade de água é pouca e o rio não tem força para continuar o seu percurso. Ele fica lento, ele pode chegar a parar em alguns pontos. Quando o rio começa a ter esse tipo de comportamento, ele vai ser mais assoreado, vai ter bastante coisa entrando nele. E pior, na foz do rio, que é quando ele deságua, né, quando ele entra no mar, teoricamente, meus amores, a água do rio ela é mais densa, ela é mais pesada, porque ela é fria e doce. A água do mar é mais quente e é salgada, então ela é mais leve. Então, qual o lance? A água, o rio, quando chega no mar, ele empurra o mar e entra no mar. Só que na foz do rio, que fica entre Sergipe e Alagoas, o que é que está acontecendo? O rio vem tão leve que ele nem bate. E quem está entrando é o mar. O mar está entrando no rio. Eu conheci essa região de Foz e vários pescadores fizeram denúncias de que naquele trecho do rio tem peixe de água salgada, porque a quantidade de água do mar que está entrando no rio é tão grande que o peixe acha que está no mar, quando na verdade ele ainda está no rio. Então isso provoca um desequilíbrio ambiental enorme, tá certo? E aí o que acontece? A gente precisa ficar atento a isso. É uma energia limpa, mas ela tem trazido muitos impactos que precisam ser verificados, tá? E aqui tem alternativas, né, de outros tipos de energia elétrica, para outros tipos de forma de captação de energia, para que a gente diminua um pouco do uso das hidrelétricas. Não diminuir as que usa, mas não criar novas, tá? Então tem a energia eólica, né, que é essa aqui do vento, a energia solar das placas e o biocombustível, né, que pode vir da mamona, do girassol e de outros vegetais, tá bom? E tem a agenda de 2030, tá? Você já ouviu falar da agenda de 2030? Pois é, a agenda de 2030, ela tem 17... Ai, que pena, eu nem coloquei aqui, eu coloquei em outra turma. Ela tem 17 objetivos. Dentre esses objetivos tem zerar a fome, educação de qualidade para todos, igualdade social, desenvolvimento sustentável, e ela tem que é o número 6, que é água potável e saneamento. E aí eu vou falar uma coisa para vocês. A cada 3 pessoas que existem no mundo, uma não tem acesso à água potável. Pois é, uma não tem acesso à água potável. Significa o quê? Que 1/3 da população mundial, que são mais de 2 bilhões de pessoas, né? Mais de 2 bilhões de pessoas não tem acesso à água potável. Pois é, e aí sem água potável não tem como ter uma saúde legal, não tem como pensar em desenvolvimento sustentável, não tem como pensar em nada, só tem como sobreviver, tá certo? E a Agenda de 2030, ela tem essa fala, né, de chamar a atenção para a questão de um mundo melhor a partir desses 17 objetivos, que é dar água potável para as pessoas, né, que todas as pessoas têm direito à água potável, todas as pessoas têm direito à luz elétrica e que a gente também trabalha a questão da energia limpa, beleza? Eu não vou ler esse texto aqui, vou passar aqui para vocês. Essa atividade da segunda questão, ela não precisa ser realizada, ok? Não precisa fazer essa questão aí, tá? Pronto, meus amores, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado da aula. O código da aula de hoje é hidrelétrica. Coloque seu nome, sua série, sua turma. Se tiver alguma pergunta ou dúvida, você fala comigo no meu Instagram, Prof. Samantha Costa. Vocês vão fazer as atividades da página 12 até a página 17 do manual. E vai lá no caderno de atividades fazer apenas a página 12, tá? A gente vai trabalhar nem que seja uma página, porque senão a gente não consegue terminar esse caderno, tá bom? Beijos, meus amores. Até a nossa aula de correção. Tchau, tchau.